como é que vocês estão? Gente, eu sei que talvez esse vídeo não tenha tanta entrega, mas se eu conseguir alcançar uma pessoa, apenas uma pessoa, se essa pessoa for você, com esse meu vídeo, com esse meu testemunho, já valeu a pena, já valeu essa exposição, já valeu falar e postar sobre esse vídeo. Já peço desculpa mais uma vez pelo cenário, pela iluminação, ainda estou me enquadrando. Eu amo esse cantinho aqui do meu estúdio que eu falei no vídeo anterior. Eu gosto da iluminação natural, mas eu não sei se esse meio escuro aqui tá bom, mas conforme a gente vai andando com o canal, a gente vai se adaptando, se habituando com a iluminação e essas coisas. Então deixa aqui nos comentários se vocês acharem que tá muito ruim. E se tiver muito ruim, deixa aqui nos comentários para eu saber, para eu me adaptar a vocês. Bom, eu queria começar falando nesse vídeo que quem me conhece há muito tempo, é igual aquela frase famosinha, né? Quem me conhece sabe, quem me segue há muito tempo sabe, mas enfim, quem me acompanha há muito tempo aqui no canal e principalmente nas minhas redes sociais, sabe que nos últimos 3 anos a minha vida fez puff, sabe, tipo, explodiu. Muita coisa na minha vida aconteceu, muita coisa, muitos caminhos mudaram, eu me vi obrigada a seguir por outros caminhos, a tomar outras decisões. E como eu costumo falar, foi o universo veio e me deu uma rasteira e eu precisava dessa rasteira. Talvez vocês entendam um pouco, talvez nesse vídeo aqui, do porquê que eu falo que eu precisava dessa rasteira. Mas enfim, quando eu olho para trás, para a Flávia de 3 anos atrás, eu literalmente não me reconheço. E eu posso falar para vocês que até a Flávia que eu fui nessa fase dos 3 anos, eu estava em busca do eu de hoje, e talvez o eu de hoje ainda não seja a Flávia propriamente dita, sabe, a Flávia que eu sou, mas é uma reconstrução, e é isso que eu queria falar pra vocês, né? O autoconhecimento é um caminho chato, é um caminho difícil, é um caminho que dá trabalho, não é romantizando, não vamos romantizar que é uma coisa linda, maravilhosa, não é. É muito difícil você lidar com você, e principalmente depois de um divórcio, eu acredito que dependendo de como foi o seu relacionamento, né, da sua separação, seja do namoro, o ficante, o que for, eu acredito que a gente acaba se despersonificando um pouco, o que é totalmente errado. Eu acho que a gente se adaptar ao outro é realmente o que acontece naturalmente, né? A gente vira um espelho um do outro, a gente acaba pegando algumas manias, pegando algumas formas de agir, mudando algumas coisas, porque isso é normal de qualquer relacionamento. Mas uma das coisas que aconteceu comigo foi que eu me despersonifiquei. Eu vivi pelo meu relacionamento, pelo meu casamento. E quando eu me vi solteira, né, divorciada, isso me gerou uma coisa na minha cabeça de tipo, tá, e agora? O que eu gosto de fazer? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Ai meu Deus. Uma das coisas que caiu na minha cabeça foi o seguinte: quando eu conheci o meu ex-marido, eu era normal. Eu era loira, não tinha tantas tatuagens, trabalhava na área da engenharia, fazia faculdade, então eu era um bom partido. Olha como funciona o preconceito na vida da gente, cara. A gente tem que mudar isso, porque eu acho que antes da sociedade ser preconceituosa com a gente, existe o nosso próprio preconceito, né? E eu fiquei com isso na minha cabeça quando eu fiquei solteira. E hoje eu sou o quê? Sou tatuadora, toda tatuada, com cabelo colorido. Eu pensei assim, cara, quem vai querer me apresentar pra mãe? Que sogra que vai me aceitar do jeito que eu sou? Então isso gerou muitas coisas, muitas questões na minha cabeça. Na época eu lembro que eu coloquei mega, eu fiquei loira, eu emagreci muito, eu tentei me encaixar numa coisa que me fizesse bem, que eu achei que fosse me fazer bem, e confesso que me fez bem durante muito tempo, sabe? Eu criei uma persona que eu acho que eu gostaria de ter sido antes do meu casamento, e conforme você vai vivendo, você vai amadurecendo e vai aprendendo a lidar com a solitude, que eu acho que solidão é totalmente diferente de solitude, você começa a entender o você. E uma das coisas que eu voltei a me aceitar foi o cabelo colorido, que eu vejo que é uma coisa que eu gosto de ser diferente. E tem tudo a ver com a minha vida, com a minha profissão. Hoje eu posso me permitir, eu trabalho com outra área, né? Sou tatuadora, tenho meu próprio estúdio e isso me permite ter cabelo colorido, permite eu ser desse jeito. E hoje com o Rafael, eu conheço a família dele e em nenhum momento o fato de eu ser colorida, tudo bem que eu conheci loira de mega, né? Ele foi tendo várias Flávias no decorrer do relacionamento, mas a família dele em nenhum momento me julgou por eu ser tatuadora, ou me julgou pelas minhas tatuagens, ou me julgou pelo meu cabelo.
eu acho que o julgamento estava aqui dentro, sabe? Era como se fosse uma forma de sabotar um próximo relacionamento, para eu não me ver dentro de um próximo relacionamento. E isso é uma coisa que a gente precisa detectar quando a gente tem uma grande mudança na nossa vida, porque muitos do que se sabotam, né, somos nós mesmos. Então a gente coloca desculpa em tudo, a gente coloca obstáculos em tudo, e no fim das contas somos só nós contra nós mesmos, com medo de sofrer de novo. Então eu acredito que esse preconceito que eu tinha na minha cabeça de quem vai querer, quem vai fazer, era uma forma de eu me afastar de estar num novo relacionamento, mas isso aí já foi superado, já tem bastante tempo. Eu e o Rafael, a gente já tem há 1 ano e hoje a gente vive com outros problemas. O problema da tatuagem, do cabelo colorido não é mais um problema. Outra coisa importante que eu queria falar pra vocês é que o tempo é de cada um, seja de qualquer mudança, de qualquer luto, né? Eu acredito que quando você muda de profissão ou você sai de um relacionamento, seja de amizade, seja de namoro, noivado, casamento, o que for, a gente passa por um luto. Porque aquela pessoa que existia, a pessoa que você era para o seu amigo, para o seu namorado, para o seu ex-marido, o que for, aquela pessoa não vai deixar de existir, sabe? Não vai existir mais. Então a gente passa por um luto. E eu acho que esse processo depende muito de cada um, sabe? Às vezes o mesmo tempo que você levou para poder superar alguma separação é diferente do tempo que eu levei, é diferente do tempo que sua amiga levou, e a gente tem que respeitar isso. Mas eu não digo só respeitar o tempo do outro, mas você respeitar o seu tempo. Não tentar preencher o vazio, sabe? Ficando com outras pessoas, ou então buscando em outros lugares, ou então tendo novos vícios, sabe? Por exemplo, você acaba focando em outra coisa para você não sentir. E nesses 3 anos eu aprendi que é importante sentir, é importante você identificar o sentimento que você tem ali dentro para você poder ressignificar, entender que passou, sabe? Entender que foi necessário. Eu olho para trás e vejo o quão necessário eu precisava dessa rasteira, porque eu nunca teria chegado onde eu cheguei com o meu estúdio de tatuagem, com uma nova profissão, com a minha vida do jeito que está, eu comprando um terreno, fazendo uma obra, a minha cabeça do jeito que está também. Hoje eu sou independente financeiramente, então qualquer rasteira que eu levar da minha vida, eu sei o poder que eu tenho de me reerguer, de me reestruturar e de me manter, coisa que há 3 anos atrás eu não tinha isso. Ou melhor, eu não tinha essa visão da mulher próspera que eu era. E hoje, eu olhando pra trás, eu falo assim, gente, eu sempre tive as ferramentas, só precisava mesmo saber usar e me colocar no meu eixo. Então é importante que a gente respeite o tempo, você respeite o seu tempo, respeite o tempo das pessoas que estão à sua volta e se permita sentir, se permita experimentar, porque eu acho que é uma fase que você vai querer experimentar coisas novas para comer, para sair, para viajar, roupas novas, estilos, pessoas, enfim, até uma forma diferente de falar, tudo é diferente. Então permita-se sentir, permita-se sofrer, que eu acho que é importante para qualquer processo que a gente passe, principalmente de autoconhecimento. Porque a gente precisa identificar, por exemplo, por que eu estou sofrendo por isso? Será que é saudade? Será que é amor? Será que é ego? Porque às vezes, muitas vezes, quando a gente tem alguma frustração, o maior ponto está na frustração em si de uma expectativa do que a gente criou. E não necessariamente do pé da bunda que a gente levou, ou enfim, né? Então a gente tem que saber identificar o que a gente está sentindo pra gente saber como ressignificar e usar aquilo ao nosso favor. E nesse tempo que eu me permiti, eu coloquei o mega, eu tirei o mega, eu prometi pra mim mesma que eu não voltaria mais a ser colorida, voltei a ser colorida, passei pela transição, assumi meu cabelo do jeito que era. Cara, quando eu falo pra você se permitir viver e sentir, não é você ficar em posição fetal na sua casa chorando e tal. Eu fui diagnosticada com depressão, fui diagnosticada com ansiedade, hoje eu faço tratamento com psiquiatra, existe essa fase obscura. Mas nesse decorrer desse tempo, o que eu fiz? Eu fui experimentando outras fases de mim. Eu viajei, peguei uma loucura, peguei o carro, viajei. E eu coloquei, como eu falei pra vocês, eu coloquei mega, usei cabelão, sabe? Tipo, gastei um dinheiro que eu não tinha pra colocar o mega, porque eu queria me sentir daquele jeito. Mudei minha forma de vestir. Enfim, muitas coisas aconteceram nesses 3 anos que eu me permiti, sabe? Eu sempre falei, eu nunca vou entrar em aplicativo pra conhecer ninguém. Cara, eu conheci o Rafael dentro do aplicativo. Eu mordi minha língua várias vezes nesses 3 anos. Mas por quê? Porque eu me permiti, eu coloquei minha cara a tapa pra realmente viver o que eu tinha que viver. Porque eu vi aquilo como se fosse o universo me trazendo uma nova oportunidade de fazer o que eu não fiz. Eu tenho 33 anos completados ontem, né, porque eu estou gravando esse vídeo, todos num dia só. E eu pensei assim, cara,
eu não bebo, nunca tive um porre. Não que eu vou ter um porre agora, né? Porque eu não quero, mas eu deixei de viver muitas coisas com medo. Eu basicamente saí debaixo da asa da minha mãe, entrei debaixo da asa do meu ex-marido e eu não aprendi a caminhar sozinha. Coisas que nesses 3 anos eu aprendi. Então hoje eu caminho sozinha e por uma escolha eu tenho o Rafael do meu lado para caminhar junto comigo. Eu não dependo dele para caminhar, sabe? Ele não é uma muleta para mim, coisa que aconteceu antes. Então esses 3 anos me ajudou para eu me fortalecer, para eu saber a mulher que eu sou e que a gente pode conseguir qualquer coisa que eu falo. Eu tenho uma frase que eu coloco na minha vida, é a seguinte, que tudo que depende só de mim, não existe a possibilidade de dar errado. Cara, coloca isso na sua cabeça. Coloca isso na sua cabeça. As coisas não vão acontecer assim rápido, mas se depender só de você, é um processo que você vai construir dia a dia. O importante de falar também desse processo de autoconhecimento, de reconstrução, é falar que pra gente buscar ajuda. Eu comecei a fazer o tratamento psiquiátrico esse ano. Eu tinha muito preconceito de medicamentos. Eu achava que os remédios iriam me mudar ou iam me deixar down, mas muito ao contrário, os remédios me trazem pro eixo, né? Tipo assim, a minha psiquiatra ela fala assim, hoje você não está no seu normal. Então o remédio ele vai te ajudar a voltar ao normal. Então eu comecei esse tratamento depois de 2 anos, passando por muitos altos e baixos, e eu percebi o quanto a minha instabilidade estava influenciando nos meus relacionamentos. Eu estava muito instável, tudo que eu percebia que fugia do meu controle, eu afastava, eu brigava, eu era muito controladora, porque eu percebi que eu não tinha controle de nada. E os medicamentos me ajudaram a manter o eixo, a ser uma pessoa mais centrada, uma pessoa com as emoções mais equilibradas. Mas quando aconteceu tudo isso na minha vida 3 anos atrás, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda. Eu fiz terapia com um profissional totalmente diferente, ele é um terapeuta sistêmico, não é um terapeuta comportamental normal, e através dele eu consegui ver várias coisas e ressignificar várias coisas e principalmente entender essa despersonificação que eu tive, sabe? De buscar as coisas que eu gostava, do que eu era, e isso me ajudou muito. Então eu acho muito importante, se você estiver passando por uma frustração, alguma fase da sua vida de rompimento, seja trabalho, como eu sempre estou repetindo várias vezes, porque essas coisas acontecem não somente com divórcios, mas com tudo, com várias coisas na nossa vida, eu acho importante você buscar ajuda. E infelizmente hoje em dia uma terapia ela não é tão barata, não é um tratamento, um cuidado que a gente... Nossa, eu olhei para ali agora com a bagunça que está ali, eu tive um déjà vu. Eu acredito que déjà vus na minha religião é assim, você está no lugar certo, na hora certa, exatamente onde você deveria estar. Eu acredito que déjà vu seja isso, mas enfim. Infelizmente, hoje para você fazer um tratamento de uma terapia, né, com um psicólogo, não é tão barato. E muitas pessoas hoje em dia não têm um plano de saúde também para poder fazer com um plano de saúde. Eu entendo que é uma coisa cara, mas tanto que eu fiz durante um período e hoje em dia eu não faço mais justamente por questão financeira, porque não é tão barato. Mas hoje em dia tem muitos Instagrams de vários psicólogos que me ajudaram, que ajudam, que estão ali fazendo lives, te ajudam a buscar essa sua versão. Então, uma amiga também que te escute, alguém que está ali não para resolver, mas para poder escutar. É importante a gente buscar socorro, sabe? Da sua família, também dos seus familiares. A minha mãe foi essencial na minha vida nesse período. Então é importante a gente buscar ajuda, porque às vezes a gente acha que sozinha a gente consegue, mas na verdade muitas vezes por se proteger mesmo a gente acaba colocando todos os sentimentos dentro de uma caixinha pra gente não ter que lidar. Só que esses sentimentos, essas situações, elas vão aparecer, sabe como? Quando você estiver num outro relacionamento. Vão vir em forma de trauma, vão vir em forma de briga, porque você não quis lidar com aquilo e chegou um momento que ele vai aparecer, vai ser tipo um gatilho. Então é importante, se você estiver passando por isso, você buscar ajuda. E se você acha que está difícil sozinha, procura um psiquiatra, sabe? Eu acredito que tenha na rede pública, também uma consulta particular não é barato, mas o tratamento tem feito muita diferença na minha vida. E eu acho isso essencial também para o seu autoconhecimento, para você se colocar no eixo, sabe? Porque eu acredito que os remédios, eles te ajudam a você olhar para as coisas de uma forma mais racional, de uma forma mais centrada, e não somente emoção, sabe? Porque eu me sentia antes como um nervo exposto. Qualquer coisa me tirava do eixo, qualquer coisa me tirava a paciência, me tirava a razão, porque eu explodia. E hoje eu não sou assim, sabe? Hoje eu tô mais tipo assim, ai, preguiça disso. Porque às vezes eu não quero ter que lidar com uma situação que eu já sei basicamente o que vai acontecer. Enfim, eu queria falar desse tópico para vocês buscarem ajuda, seja a ajuda que for.
seja terapia comportamental, seja um colega, seja seus pais, seja terapia sistêmica, né, que eu busquei, enfim, busque ajuda. Não tente resolver sozinha, porque não dá para resolver sozinha. Tanto que mesmo eu fazendo terapia, buscando ajuda, tendo uma rede de apoio muito grande, esse ano eu tive que dar entrada ao tratamento da minha ansiedade e da minha depressão com medicamentos. E chegou um ponto que não dava mais para ficar sozinha. Então, não espere chegar nesse ponto. Busque ajuda. E por mais que o meu sonho não tivesse mudado quando tudo isso aconteceu, de ter uma família, de engravidar, de ser mãe e tudo mais, eu sabia que eu não estava pronta para isso. Então, que eu precisava realmente ajustar essas coisas dentro de mim para buscar alguém. E o importante, ninguém está pronto. Eu busquei durante um tempo pessoas prontas, mas eu também não estava pronta. E quando eu identifiquei isso, eu abri o meu coração e a minha vida para aceitar conhecer pessoas que também estavam passando por processos e percalços da vida. Então a gente tem que entender que a gente não está pronto, que quando ocorre uma ruptura, seja qual for, existe culpa dos dois lados, então você também tem que fazer uma reflexão e ver o que você fez, o que você pode mudar e melhorar. E depois, quando você se bastar, viver a solitude, estar bem sozinha, é aí a hora de você abrir espaço para entrar alguém, porque aquela pessoa ela não vai preencher nada, ela vai somar a sua vida com alguma coisa. Mas enfim, como eu falei no primeiro vídeo, eu acho que eu falei nesse vídeo também, esses acontecimentos na minha vida nos meus últimos 3 anos foram necessários, porque eu não teria me tornado a mulher que eu sou hoje, principalmente independente. Independente financeiramente, independente emocionalmente, independente de outra coisa que tiver aí. A minha saúde mental, lógico, acho que não existe ninguém com a saúde mental em dia, mas a minha saúde mental mais estável, eu me conheço mais, e o importante, eu sei o que eu mereço e eu sei o que eu quero em troca. Então hoje eu não me vejo em nenhum relacionamento, seja ele qual for, que não seja recíproco, que a pessoa também não esteja com a mesma vontade de fazer as coisas como eu também estou. Então, foi necessário. Deus e o universo, o que você acreditar, ele sabe o que é melhor pra gente. Então a gente, primeiro de tudo, a gente tem que ter fé e crer que tudo que está acontecendo é necessário. Lógico que quando você está vivendo aquilo, é difícil de ter essa visão. Mas hoje, depois de 3 anos olhando para trás, eu vejo a minha trajetória e eu estou muito orgulhosa de onde eu cheguei. E eu queria fazer esse vídeo para mostrar para vocês que sim, gente, é possível passar por qualquer coisa na nossa vida e superar. Talvez a gente tenha gatilhos, talvez a gente tenha memórias, a gente tenha lembranças, mas a partir do momento que você conseguiu ressignificar tudo aquilo dentro de você, essas memórias, esses gatilhos, essas lembranças, só vão ser bons pensamentos que você teve de uma vida que não tem mais. E eu espero ter ajudado você. Essa uma pessoa que eu consegui ajudar com esse vídeo, de mostrar que eu superei, valeu a pena. Não estou preocupada com o número de visualizações desse vídeo, mas se você gostou, deixa aqui nos comentários, me conta a sua história, vamos conversar, vamos conhecer, me siga nas outras redes sociais e no próximo vídeo... No meu estúdio, todo bagunçado, porque eu resolvi vlogar pra vocês que hoje eu volto a minha produção de conteúdo para as minhas redes. Minha gente, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de comentar, não esquece de mandar pra pessoa que tá passando por isso, não esquece de deixar aqui embaixo a sua experiência. Então é isso, beijo! Tchau!